Seja bem-vindo, alma querida. Que bênção é ter você aqui, neste espaço sagrado, onde as palavras se tornam abrigo, onde a fé sussurra mais alto do que o ruído do mundo, onde até mesmo o silêncio se enche da presença de Deus. Talvez agora você esteja deitado, talvez seus olhos já estejam entreabertos, pesados ou, quem sabe, atentos, procurando descanso. Talvez seu coração carregue algo difícil de nomear. Um cansaço que vai além do físico, uma inquietação que não se explica, uma saudade de paz que parece ter se escondido em algum lugar entre as horas que antecedem o amanhecer. É possível que você tenha chegado aqui porque há tempos não sente aquele conforto silencioso que vem da certeza de que Deus está próximo. Talvez os dias tenham sido longos demais. Talvez a alma tenha se sentido pequena diante dos desafios, dos vazios, das dores que ninguém vê. E se for assim, tudo bem, absolutamente tudo bem. Aqui, neste momento, não há julgamentos, não há exigências, não há pressa. Este canal, este espaço, é um refúgio, um lugar onde as histórias sagradas da Bíblia não são contadas como lições, não são narradas como fatos distantes, mas sim como orações sussurradas, como mantos que aquecem a alma cansada. Como luzes suaves que se acendem no meio da madrugada, só para lembrar você de que Deus nunca se ausentou. E esta noite em especial, eu te convido a caminhar comigo até os campos antigos de Israel. Imagine o cheiro da terra após um dia quente, o som dos grilos quebrando o silêncio, uma brisa leve que balança as folhas de uma palmeira solitária. É sob essa palmeira que encontraremos Débora, uma mulher, uma voz, uma presença absolutamente incomum no mundo antigo. Ela não vestia armaduras, não empunhava espadas, não se impunha com a força que o mundo entendia como poder, mas sua autoridade vinha de outro lugar, da intimidade profunda com Deus. E talvez, como você, Débora também conhecesse o peso dos dias, a angústia de ver um povo perdido, o silêncio doloroso de um Deus que parecia distante. Até que, no tempo certo, essa voz feminina, sensível e firme, rompeu a noite espiritual de Israel. Nesta narrativa, não falaremos apenas de guerras, de exércitos ou de vitórias externas. Falaremos da batalha silenciosa que acontece dentro de nós, da luta invisível que trava-se nas madrugadas insones, da busca constante por justiça, por consolo, por pertencimento e por paz. Porque talvez você também esteja nesta noite esperando que algo mude. Talvez, como Débora, você sussurre em oração: Senhor, até quando? Até quando o silêncio vai pesar mais que a esperança? E acredite, essa história não chegou até você por acaso. Ela é em si uma resposta suave, uma mão estendida, uma vela acesa no altar da sua fé. Por isso, se esta jornada tocar seu coração, se de alguma forma você sentir que há conforto, que há refúgio nestas palavras, eu te convido, de forma muito serena, muito amorosa, a se inscrever neste canal. Um clique silencioso, uma pequena ação, que na espiritualidade soa como um amém sussurrado, como um eu também estou aqui, buscando, esperando, confiando. Nos comentários me conte, de onde você me escuta agora? Que horas são aí? E o que seu coração carrega nesta noite? É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui. Cada uma com sua história, sua busca, sua oração, todas unidas neste silêncio cheio de fé. Agora, respire profundamente. Permita que seus ombros se soltem. Permita que seu peito se alivie. E que sua mente desacelere. Sinta este espaço como uma tenda espiritual, onde cada palavra acende uma lâmpada de consolo, onde o tempo desacelera e onde a única urgência é descansar. Descansar na presença de Deus. Vamos então caminhar suavemente.
até os dias antigos, até o sopé daquela palmeira, onde uma mulher, guiada pela voz do Eterno, se tornou farol para um povo cansado, e talvez também para você, nesta noite. Que esta história, que este suspiro sagrado, seja a sua companhia até que o sono chegue, e que, enquanto ouvimos, Deus fale suavemente ao seu coração. Imagine o céu pesado, tingido de cinza e poeira, as trilhas secas de um povo que caminhava não apenas sobre a terra, mas também sobre as próprias feridas. As noites pareciam mais longas, mais densas, carregadas de um silêncio que não era só ausência de som, mas ausência de direção, de paz, de esperança. Este era o cenário espiritual e social dos dias em que Débora se levantou. Uma época onde os caminhos estavam desertos, as vilas vazias de alegria e os campos silenciosos, não apenas pela ausência de vozes, mas pela presença constante do medo. O povo de Israel vivia sob opressão. Não havia reis, não havia líderes que conduzissem o povo com sabedoria ou com amor. Cada um fazia o que parecia certo aos próprios olhos, e no fundo isso significava que muitos simplesmente sobreviviam, lutando com suas próprias forças, perdidos na escuridão dos próprios dilemas. Imagine o som dos cavalos estrangeiros ecoando à distância, o cheiro da terra pisoteada, as mãos calejadas segurando não apenas ferramentas, mas também o medo de que a próxima alvorada trouxesse mais dor, mais perda, mais silêncio de Deus. As famílias se reuniam em tendas, mas não para festejar. Estavam ali para se proteger, para murmurar orações cansadas, para se perguntar: até quando? Até quando o Altíssimo permitiria que a opressão esmagasse seus ossos, que a noite se alongasse sem promessa de luz? Era um tempo em que a espiritualidade parecia ter se tornado distante, como se as promessas feitas aos antepassados, a Abraão, a Moisés, a Josué, estivessem agora esquecidas, enterradas sob o peso das guerras, dos erros, das dores não ditas. E, no entanto, dentro desse cenário de caos, havia um desejo que não morria. Um desejo que resistia ao cansaço, às lágrimas, à fome, o desejo silencioso de paz, de descanso, de ordem, de pertencimento. Talvez você entenda esse desejo. Talvez, enquanto me escuta agora, sinta no seu peito o eco desse mesmo anseio. Porque, às vezes, não é apenas a história antiga que fala. É sua própria história refletida nas dores e nas esperanças de um povo que, como você, só queria respirar sem medo. E foi justamente nesse palco, nesse cenário árido de guerras, abandonos e noites longas, que Deus começou a acender uma pequena chama, uma luz inesperada, uma resposta que, à primeira vista, parecia improvável. Porque, enquanto todos esperavam um guerreiro, um rei, alguém que viesse com espada e grito, Deus escolheu uma mulher. Uma mulher cuja voz não era de comando militar, mas de sabedoria espiritual. Uma mulher que não impunha medo, mas inspirava confiança. Uma mulher chamada Débora. E é nesse ponto, nesse exato ponto onde a esperança parecia tão frágil quanto a chama de uma lamparina tremendo no vento, que a história começa a mudar. Talvez, assim como naquele tempo, seja justamente quando tudo parece sem saída que Deus começa a escrever algo novo, silenciosamente, como quem acende uma vela na noite mais escura. E é sobre essa luz, essa esperança que nasce no improvável, que seguimos caminhando juntos, lentamente, guiados pela presença suave e surpreendente do Eterno. Enquanto os ventos sopravam poeira pelos caminhos esquecidos de Israel, enquanto o céu parecia pesado demais e as orações se perdiam na vastidão do silêncio, Deus, no seu jeito sempre surpreendente, decidiu que era hora de levantar uma voz.
Mas não uma voz qualquer, não aquela que se impõe pelo grito, pela espada, pela força física, não aquela que ecoa pelos campos com ameaças, imposições ou ordens carregadas de medo. Deus escolheu uma voz feminina, suave, porém firme, sensível e ao mesmo tempo inabalável. Débora. No mundo antigo, onde os olhares estavam sempre voltados aos homens, aos generais, aos reis e aos sacerdotes, a presença de uma mulher como liderança espiritual e civil era algo absolutamente fora dos padrões, fora do que se esperava, fora do que parecia lógico aos olhos do mundo. Mas Deus não olha como os homens olham. O Eterno não escolhe segundo os critérios da força aparente, do prestígio, do status ou daquilo que a sociedade julga ser grandeza. Não. O Altíssimo vê o que é invisível. Ele vê o coração, vê as lágrimas que caem quando ninguém está olhando, vê a coragem que se constrói no silêncio das madrugadas, vê a fé que não desiste, mesmo quando tudo ao redor grita desistência. Débora não foi escolhida por acaso. Sua sensibilidade não era fragilidade, era força oculta. Sua escuta atenta às dores do povo não era fraqueza. Era precisamente o que tornava sua liderança profundamente espiritual. Era como se Deus dissesse a Israel: e a nós, hoje, quando tudo parece perdido, quando a lógica do mundo não oferece mais respostas, eu posso levantar a esperança de onde vocês menos esperam. A escolha de Débora carrega um sinal silencioso, mas poderoso. Um lembrete de que Deus não está preso às estruturas que os homens constroem, que ele pode falar através de quem ele quiser, usando vozes que o mundo ignora, pessoas que o mundo descarta, presenças que a sociedade não valoriza. E talvez esse lembrete não seja apenas sobre Débora. Talvez seja também sobre você. Sobre como, às vezes, na sua própria vida, você se sente pequeno demais, invisível demais, frágil demais, para imaginar que Deus possa olhar para você e do meio da sua noite dizer: eu te vejo, e há algo em você que o mundo não enxerga, mas que eu valorizo profundamente. Débora foi escolhida não porque era diferente, mas porque era sensível ao que muitos ignoravam. Ela carregava dentro de si a escuta do divino, uma capacidade quase sobrenatural de perceber quando Deus falava, mesmo quando parecia que o céu estava calado. E assim, enquanto o povo gemia, enquanto os exércitos inimigos se fortaleciam, enquanto os valentes se escondiam, Deus levantava uma mulher, uma profetisa, uma juíza, alguém que seria, ao mesmo tempo, abrigo e direção, consolo e coragem, silêncio e voz, porque é assim que Deus age. Ele rompe nossos padrões, quebra nossas expectativas e nos lembra gentilmente que onde o mundo vê fraqueza, ele vê força. Onde o mundo vê limite, ele vê possibilidade. Onde o mundo vê silêncio, ele vê espaço para falar. E nessa escolha, nessa presença delicada e poderosa, a esperança começa a respirar novamente, como uma brisa suave que antecede a mudança dos ventos. Talvez, assim como Débora, você também esteja sendo preparado, não para as guerras do mundo lá fora, mas para as guerras silenciosas da alma, para ser resposta, para ser voz, para ser luz, mesmo quando tudo parece escuridão. É neste sopro de revelação, neste suspiro do divino, que seguimos caminhando, porque a história ainda está só começando. Imagine agora uma planície silenciosa, onde o vento sopra devagar, levantando pequenas nuvens de poeira dourada. E, no meio desse cenário árido, uma única palmeira se ergue solitária, mas profundamente viva. Suas folhas balançam como véus de esperança.
Seus galhos estendidos parecem braços abertos, oferecendo abrigo ao peregrino cansado, ao aflito, ao que busca resposta. É sob essa palmeira, não em um trono, não em um palácio, não em uma fortaleza, mas debaixo de uma árvore simples, plantada no meio do nada, que Débora escutava, aconselhava, julgava, intercedia. O lugar escolhido por ela para exercer sua liderança não era apenas um espaço físico. Era um símbolo espiritual carregado de sentido, de beleza, de ternura divina. Na tradição antiga, a palmeira é árvore de resistência, de beleza em meio ao deserto, de sustento onde parece não haver vida. E assim era Débora, uma mulher palmeira, uma sombra fresca no calor das aflições, um lugar de descanso espiritual no meio do caos. Pense nas filas silenciosas que se formavam aos pés daquela árvore. Homens, mulheres, idosos, jovens. Cada um trazendo sua dor, sua dúvida, sua oração não respondida. Todos esperando não apenas um julgamento, mas uma palavra que aliviasse o peso invisível da alma. E Débora, ali, sentada sob a palmeira, não apenas ouvia, ela escutava com o coração. Seu olhar não atravessava as pessoas como fazem os poderosos. Ele repousava sobre elas, como quem reconhece que cada rosto, cada suspiro, cada lágrima carrega uma história sagrada. Sob aquela palmeira, o céu parecia mais próximo. O vento que passava entre os galhos parecia trazer consigo os murmúrios do divino. Era como se naquele espaço simples Deus se assentasse junto com Débora, ouvindo, acolhendo, inspirando. Há algo profundamente poético e espiritual nisso, porque enquanto os tronos dos reis eram feitos de ouro, enquanto os poderosos se isolavam em muros altos, a justiça de Débora fluía do chão, da terra, do encontro simples, da escuta verdadeira, da conexão que só acontece quando dois seres humanos se olham, não com pressa, não com julgamento, mas com reverência pela dor um do outro. E talvez você que me escuta agora entenda exatamente o que isso significa. Porque há dias em que tudo o que a alma deseja é encontrar sua palmeira, um lugar, uma voz, um espaço onde seja possível simplesmente descansar, colocar para fora o peso que carrega e ouvir algo que faça o coração lembrar que não está só. A palmeira de Débora não era apenas uma árvore, era um altar invisível, um templo sem paredes, um espaço onde o divino tocava o humano, onde a voz do céu se misturava com os suspiros da terra. E sob essa sombra, Débora se tornou mais do que uma juíza. Ela se tornou refúgio, ela se tornou caminho, ela se tornou aquela lembrança viva de que Deus ainda escuta, de que Deus ainda fala, mesmo quando parece que o céu está fechado. E talvez essa seja a primeira grande lição da história de Débora, que, às vezes, a justiça, a paz, a resposta que buscamos não estão nos lugares altos, nem nos palácios, nem nos grandes discursos, mas sim na sombra simples de uma palmeira, na escuta silenciosa, na presença de alguém que, inspirado por Deus, simplesmente diz: "Eu te vejo". Sua dor não é invisível, sua oração não se perdeu. É sob essa palmeira, sob essa sombra sagrada, que a história começa, enfim, a mudar. E que pouco a pouco os ventos do deserto começam a anunciar que algo novo está prestes a acontecer. Sob a sombra daquela palmeira sagrada, onde o vento parecia carregar não só o cheiro da terra, mas também as orações não ditas de um povo cansado, Débora não era apenas uma mulher que julgava. Ela era profetisa, portadora de uma voz que, mesmo suave, rompia o silêncio mais espesso. Aquele silêncio que tantas vezes parece ser o próprio silêncio de Deus,
Mas o que significava ser profetisa em um mundo que pouco escutava mulheres? O que representava carregar dentro do peito uma voz que não era apenas sua, mas ecoava diretamente da vontade do Eterno? Débora não vestia os mantos dos reis, não empunhava cetros, não caminhava cercada de soldados, nem ocupava os palácios onde decisões humanas eram tomadas. Sua força não estava nas armas, nem na imposição. Seu poder era invisível aos olhos de quem só entende o mundo pela força bruta. Seu poder vinha da escuta, daquela escuta profunda, silenciosa, que nasce quando a alma aprende a ouvir não apenas os gritos do mundo, mas também os sussurros de Deus. Imagine por um instante o que era naquele tempo ser mulher e carregar a responsabilidade de ser a ponte entre o céu e a terra. Imagine os olhares de desconfiança, os sussurros nas esquinas das vilas, os comentários abafados. Uma mulher? Ela fala em nome de Deus? Mas Débora não precisava provar nada. Sua autoridade não vinha do aplauso dos homens. Vinha da comunhão íntima que ela cultivava com o Deus que vê além do que os olhos podem enxergar. E é curioso, profundamente poético, perceber como o dom da profecia para Débora não era um fardo pesado, nem uma plataforma de grandeza. Era cuidado, era zelo, era amor. Era aquele tipo de presença espiritual que não invade, mas que acolhe, que não grita, mas que acalma, que não exige, mas que guia. Talvez, enquanto você me escuta agora, perceba que há dentro de cada um de nós uma saudade antiga desse tipo de voz. A voz que não julga, não impõe, não fere, mas que silenciosamente nos lembra que Deus ainda fala, que Ele nunca deixou de falar. Mesmo quando o mundo parece surdo, mesmo quando os dias parecem longos demais, e as noites, as noites, tão tensas, tão carregadas de perguntas sem respostas. Débora era, para seu povo, essa voz, a voz que, no meio do barulho da opressão, do medo, da desesperança, trazia direcionamento, trazia resposta, trazia conforto. E, mais do que isso, Débora era prova viva de que a espiritualidade feminina, muitas vezes ignorada, desvalorizada, apagada pela história, sempre teve um espaço sagrado no coração de Deus. Ela mostrava, com sua própria existência, que a sensibilidade não é fraqueza, que o acolhimento não é passividade, que o cuidado não é omissão. Há uma beleza quase indescritível nisso. Perceber que, enquanto o mundo esperava comandos ruidosos, exércitos marchando, decretos imponentes, Deus escolhia falar no timbre suave de uma mulher sob uma palmeira, e assim, sua voz, que talvez não fosse ouvida pelos ventos, nem gravada nas pedras das cidades, ecoava no invisível das consciências, no invisível dos corações cansados, no invisível das madrugadas em que o povo, aflito, olhava para o céu e se perguntava: será que Deus ainda se lembra de nós? Através de Débora, a resposta era clara, embora sussurrada: sim, eu me lembro, eu vejo, eu escuto e eu ainda falo. Essa é a força da profecia, e esse é o poder invisível que até hoje atravessa os tempos, tocando aqueles que, mesmo sem ver, ainda sabem ouvir. E é nesse ambiente, nesse espaço, onde o divino toca o humano através do invisível, que seguimos. Porque a história de Débora, assim como sua voz, ainda não se calou. Ela segue ecoando, bem aqui, bem agora. E assim, enquanto a voz de Débora se tornava farol no meio do caos, as sombras da opressão ainda pairavam sobre Israel. As estradas continuavam vazias, as famílias seguiam enclausuradas em suas tendas, e os suspiros de medo ainda enchiam as noites como um manto pesado que insistia em não se dissipar. Foi então que a missão profética de Débora precisou ir além da escuta,
além dos conselhos dados à sombra da palmeira. Deus a convoca a transmitir uma ordem que, aos olhos humanos, parecia impensável. Era hora de enfrentar o opressor. Era hora de dizer ao comandante Baraque que se levantasse, reunisse homens e fosse à batalha contra o exército de Cícera, um exército bem armado, cruel, equipado com 900 carros de ferro, a mais poderosa tecnologia militar daquele tempo. Mas quando Baraque ouviu essa ordem, algo dentro dele tremeu. Sua resposta não foi um sim imediato, nem uma aceitação corajosa. Não. Ele olhou para Débora, aquela mulher que falava em nome de Deus, e disse: se você for comigo, eu irei. Mas se você não for, eu não irei. Pausa. Silêncio. Permita que esse momento assente profundamente em sua alma, porque escondida nessa frase há uma revelação sobre a natureza humana. Baraque era um guerreiro, um homem. Acostumado, talvez, às estratégias de guerra, às lógicas do combate. E, no entanto, diante do peso da missão, ele reconhece algo que muitos de nós relutamos em admitir. Ele tem medo. E que coisa estranha aos olhos daquele tempo, e talvez até aos olhos de hoje, um homem pedindo apoio, não de outro guerreiro, não de um exército maior, não de armas mais potentes, mas da presença de uma mulher. Da presença daquela que, sem levantar uma espada, carregava consigo algo muito mais poderoso, a certeza da companhia de Deus. O pedido de Baraque não era apenas um gesto de dependência, era um grito humano, ancestral que diz: eu não quero enfrentar isso sozinho. E talvez esse pedido ecoe também em seu coração agora. Porque quantas vezes, ao olhar para as batalhas da vida, sejam elas internas ou externas, você também já quis dizer: Senhor, eu até vou, mas só se eu souber que não vou só. Há uma profunda verdade espiritual aqui. O medo não desqualifica ninguém. O medo não anula o chamado. O medo, quando reconhecido, se torna até mesmo um portal de humildade, de conexão, de busca pelo divino. Baraque não estava dizendo: eu não creio. Ele estava dizendo: minha fé precisa de companhia. Minha coragem precisa de um sinal. Meu coração, embora disposto, ainda treme. E Débora, Débora, não o repreende, não o julga. Não lhe diz que é fraco, que deveria ser mais forte, que deveria confiar mais. Não, ela simplesmente aceita ir, porque ela entende, ela sabe que há dias em que até os valentes precisam de uma mão estendida, de uma presença ao lado, de uma voz que, mesmo sem dizer muito, simplesmente diga pela sua existência: você não está só. E talvez Deus tenha nos dado também essa história para que nas noites em que o peso parece maior que a força, nas madrugadas em que o futuro parece um campo de batalha impossível, nós possamos lembrar que não há vergonha em precisar de apoio, que não há fraqueza em dizer: se você não for comigo, eu não irei. Porque no fundo, é isso que fazemos quando oramos, quando buscamos, quando nos achegamos à presença do Altíssimo. É como se disséssemos, dia após dia: Senhor, não me deixe ir sozinho. E é nesse espaço sagrado, onde medo e fé se encontram, que a história de Débora e Baraque se torna também nossa história. Uma história que nos lembra que até os fortes tremem, mas que, quando caminhamos acompanhados pela presença de Deus, o impossível começa lentamente a perder seu peso. E assim, sob a sombra daquela palmeira, e agora também, diante dos ventos que anunciam uma batalha, a caminhada continua. Porque a história ainda não terminou. Ela apenas começou a respirar. Enquanto as sombras da opressão ainda se moviam como nuvens densas sobre Israel, havia algo mais acontecendo, algo invisível, porém profundamente revolucionário. Algo que transcendia o campo de batalha,
as estratégias militares, os exércitos e até mesmo o medo que enchia o peito dos homens. A própria presença de Débora como líder, profetisa, juíza e guia espiritual desafiava, de forma silenciosa, porém poderosa, tudo o que se entendia como o papel da mulher no mundo antigo. Pense no cenário daquele tempo. Sociedades estruturadas por linhas rígidas, onde os homens ocupavam os espaços de voz, de decisão, de comando. Onde a mulher, muitas vezes, era mantida à margem, dentro das tendas, cuidando da casa, tecendo, educando filhos, quase sempre sem espaço para que sua voz ultrapassasse os muros invisíveis que a cultura impunha. E, no entanto, é justamente ali, no centro desse mundo masculino, que Deus planta uma voz feminina. Uma voz que não grita, não disputa, não se impõe, mas que, pela sua própria existência, já é um ato de revelação divina. Por que Deus escolheu Débora? Por quê? Ao invés de buscar entre os guerreiros, os anciãos, os homens treinados para a guerra, o Altíssimo se volta para uma mulher? Talvez porque na sensibilidade há uma força que o mundo não entende. Talvez porque na escuta há um poder que os exércitos não conhecem. Talvez porque no colo que acolhe, na mão que sustenta, na voz que consola, há uma expressão da própria essência de Deus. Aquele que é forte, sim, mas também é abrigo, que é juiz, mas também é consolo, que é Senhor dos exércitos, mas também é aquele que enxuga cada lágrima. Débora não precisava quebrar portas para ser ouvida. Ela não precisava subir em palanques, nem usar as ferramentas da imposição. Sua autoridade vinha da presença, do espaço que Deus abriu, mesmo quando os olhos do mundo não conseguiam entender. E que lição silenciosa e poderosa há nisso. Porque tantas vezes nós também somos levados a acreditar que precisamos nos encaixar, que precisamos corresponder às expectativas, aos papéis, às molduras que outros desenharam para nós. Que se somos sensíveis, talvez sejamos frágeis demais. Que se somos acolhedores, talvez sejamos passivos. Que se nossa voz não é a mais alta, então ela não será ouvida. Mas Débora rompe tudo isso, não com violência, não com confronto, mas simplesmente sendo aquilo que Deus a chamou para ser. E nesse ser, nesse estar, nesse viver plenamente sua vocação, ela se torna uma rachadura silenciosa nas estruturas do mundo. Uma rachadura por onde a luz entra, porque no fim, talvez o que Deus quis ensinar naquela época, e ainda hoje, é que os limites que a sociedade impõe nunca foram os limites do céu. Que as paredes que os homens levantam não são capazes de deter a voz do Eterno. Que ele fala, através de quem ele quiser, pela boca dos improváveis, pela vida dos esquecidos, pelos gestos dos invisíveis. E assim, a simples imagem de Débora sentada sob uma palmeira, julgando, profetizando, guiando, já é em si um sermão silencioso. Um lembrete de que Deus não se submete às convenções humanas e que quando ele decide agir, ele rompe o que precisa ser rompido, não para ferir, mas para curar. E talvez essa seja também a sua história. Talvez você também já tenha sentido o peso das expectativas, as limitações invisíveis que tentaram dizer onde você deveria estar, o que você deveria fazer, como deveria se portar. Mas, assim como Débora, há dentro de você uma voz, uma chama, uma presença que não precisa se moldar ao que o mundo exige. Uma presença que existe simplesmente porque Deus assim escolheu. E é sob essa luz, sob esse entendimento profundo de que Deus rompe barreiras e redefine possibilidades, que seguimos caminhando. Porque a história de Débora ainda não terminou, ela continua viva, respirando dentro de cada alma que silenciosamente
se recusa a ser menor do que aquilo que Deus sonhou. Enquanto os exércitos inimigos afiavam espadas e preparavam seus carros de ferro, enquanto as marchas de guerra ecoavam pelos vales e as sombras do medo avançavam sobre as tendas do povo, Débora empunhava armas que o mundo não sabia nomear. Ela não carregava lâminas, nem armaduras brilhantes. Suas mãos seguravam algo mais sutil, mais poderoso, mais duradouro do que qualquer espada forjada pelos homens. Suas armas eram invisíveis, silenciosas, mas capazes de mudar destinos inteiros. Fé, sabedoria, paciência. A fé de Débora não era uma fé teórica, não era um conceito abstrato. Era uma fé encarnada, viva, tecida nas madrugadas em que ela, sozinha sob a palmeira, olhava para o céu e, mesmo sem ver, escolhia crer. Mesmo sem ouvir respostas imediatas, escolhia confiar. Mesmo sem garantias, escolhia permanecer. Essa fé não era isenta de dúvidas nem de perguntas. Ela conhecia o silêncio de Deus. Aquele silêncio que tantas vezes parece pesado demais para se carregar. E, ainda assim, ela se levantava, dia após dia, e se fazia presente. A sabedoria de Débora era diferente da inteligência do mundo. Não vinha dos livros, nem das estratégias que homens calculavam em mapas de guerra. Era uma sabedoria que nascia da escuta, da observação atenta, do perceber os movimentos invisíveis da alma, do tempo, dos sinais que Deus deixava nas pequenas coisas. Talvez fosse a maneira como o vento soprava em certos dias, ou o silêncio súbito dos campos, ou os olhos inquietos daqueles que vinham até ela em busca de direção. Sua sabedoria não era só sobre respostas, era sobre presença, sobre saber estar, saber ouvir, saber quando falar. E quando simplesmente sustentar o silêncio, como quem segura uma vela acesa no meio de um vendaval. E então havia a paciência. A paciência de quem sabe que o tempo de Deus não corre na mesma velocidade das urgências humanas. A paciência de quem entende que, às vezes, a maior batalha não está lá fora, mas dentro. Dentro do coração inquieto, dentro da mente que insiste em antecipar medos, criar cenários de derrota, alimentar fantasmas de fracasso. Débora sabia esperar. Sabia que há processos que não podem ser apressados, que há sementes que só germinam quando o tempo é propício, e que há promessas que só se cumprem quando o terreno da alma está pronto para recebê-las. E talvez você que me escuta agora, conheça muito bem essa batalha invisível. Talvez também carregue dias em que tudo parece urgente, em que a ansiedade grita, em que o futuro parece uma parede intransponível. Mas a história de Débora nos lembra que há armas que não se veem, mas que sustentam, que há forças que não fazem barulho, mas que movem o céu, que há uma fé que não se mede em vitórias rápidas, mas na capacidade de permanecer, mesmo quando tudo parece contrário. Ela nos ensina que a sabedoria nem sempre é sobre saber o que fazer, mas, muitas vezes, sobre saber esperar o momento certo, sobre reconhecer quando é hora de silenciar e quando é hora de se levantar. E a paciência? A paciência, ela não é passividade. Ela é, na verdade, uma coragem disfarçada. A coragem de não se render à pressa. A coragem de confiar que, enquanto esperamos, Deus não está parado. O invisível está se movendo. E assim, enquanto os homens afiavam suas armas, Débora afiava sua alma. Enquanto os inimigos construíam carros de guerra, ela construía confiança. Enquanto os exércitos desenhavam estratégias, ela desenhava, no silêncio, a certeza de que, quando Deus fala, não há muro que permaneça. Porque, no fim, as batalhas mais importantes não são travadas no campo, mas dentro de nós, e são vencidas, na fé que não cede, na sabedoria que acolhe
e na paciência que espera, até que o invisível se torne milagre. É com essas armas sagradas, invisíveis aos olhos do mundo, que seguimos caminhando. Porque a história ainda está se desenrolando e há mais luz à frente. Imagine agora, a noite antes da batalha. O vento sopra mais frio, o céu, pesado de nuvens, parece ainda mais silencioso. Lá longe, o som metálico dos carros de ferro inimigos ecoa como um lembrete constante da ameaça que se aproxima. As tochas tremulam nas mãos dos homens. As vozes sussurram orações nervosas, temerosas, e os olhos, mesmo fechados, se recusam a descansar. A ansiedade. Esse peso invisível que aperta o peito, que acelera o coração, que faz o corpo estar imóvel, mas a mente não parar. Era assim que estava Israel naquela noite. E talvez seja assim que você também se sinta agora. Porque há batalhas que não são feitas de espadas e escudos. São feitas de pensamentos que não cessam, de medos que surgem no escuro, de perguntas que parecem não ter resposta. Mas no meio desse cenário, havia Débora. Débora, com sua fé que parecia um fogo escondido sob as cinzas, uma chama que, mesmo diante do vento forte, não se apagava. A ansiedade também rondava sua tenda. Afinal, ela era humana. Ela sabia do peso que carregava, sabia dos riscos, sabia da impossibilidade humana daquela missão. E, no entanto, ela escolhia transformar a ansiedade em coragem. Mas não era uma coragem que nascia do orgulho, nem da teimosia. Era uma coragem feita de rendição, de entrega. De confiança não nas circunstâncias, não na força do próprio braço, não na previsão dos homens, mas no Deus que a havia chamado. Débora sabia que coragem não é ausência de medo. Coragem é caminhar, mesmo quando o medo se senta à nossa mesa. Mesmo quando ele sussurra que não somos capazes, que não vai dar certo, que o caminho é longo demais, difícil demais, pesado demais. Ela respirava fundo, fechava os olhos e, no silêncio do seu peito, fazia da oração sua fortaleza. Senhor, eu não tenho força, mas tenho fé. E a minha fé me diz que o impossível, nas tuas mãos, é só uma questão de tempo. Eu não vejo o caminho, mas eu confio que, se tu me chamaste, tu também me conduzirás. Imagine essa cena. A lamparina acesa, a sombra da palmeira desenhada no chão, o vento balançando o tecido da tenda, e Débora ali, sozinha, em silêncio, lutando a maior de todas as batalhas, a de não deixar que a ansiedade vença sua fé. E, aos poucos, a oração vai acalmando a alma. O peito, que parecia apertado, começa a se abrir. O coração, que batia acelerado, encontra um novo ritmo, o ritmo da confiança. E assim, a ansiedade, que antes parecia uma tempestade, vai se transformando em coragem. Uma coragem que não grita, que não precisa se provar, mas que se levanta, silenciosa, como quem segura a mão de Deus e diz: eu vou, porque não estou só. Essa é a coragem que nasce na oração, na presença. Na certeza de que Deus não abandona quem Ele chama. E talvez você também esteja, nesta noite, lutando essa mesma batalha. Talvez sua mente esteja cheia de medos, de incertezas, de perguntas sem resposta. Mas a história de Débora sussurra algo ao seu coração, que é possível transformar a ansiedade em coragem. Que mesmo quando tudo parece ameaçador, há um lugar, um espaço secreto, onde sua alma pode descansar. E esse lugar é na presença de Deus. Débora não venceu primeiro no campo de batalha. Ela venceu primeiro dentro de si, na luta silenciosa contra os fantasmas da dúvida, do medo, da insegurança. E foi dessa vitória invisível, desse silêncio cheio de fé,
que nasceu a força que mudaria não só sua própria história, mas a história de um povo inteiro. Porque no fim, a verdadeira vitória começa no invisível, naquele lugar secreto, onde entre um suspiro e outro, a fé encontra força para continuar. E é assim, com passos firmes, mas cheios de reverência, que seguimos, porque há mais por vir e a história ainda está longe de terminar. A alvorada se insinua no horizonte e com ela o som do inevitável. O choque das rodas dos carros de ferro, o estrondo dos cavalos, o grito dos comandantes, e entre o pó que sobe e a tensão que corta o ar, o povo de Israel se prepara para enfrentar aquilo que, humanamente, parecia impossível. Mas, quando Deus decide mover as peças no tabuleiro da história, até o impossível começa a se dobrar. Débora, de pé sob a luz ainda suave da manhã, observa o desenrolar da batalha. Sua voz, aquela que tantos ouviram à sombra da palmeira, agora se levanta em direção a Baraque e aos homens que, com corações ainda trêmulos, avançam. E então, o inesperado acontece. O céu, que parecia imóvel, responde. Raios, chuvas torrenciais, o terreno endurecido pelo calor transforma-se em lama espessa. Os carros de ferro, que antes eram símbolos de invencibilidade, atolam, perdem força, tornam-se inúteis. O que os olhos humanos chamariam de coincidência, os olhos espirituais reconhecem como intervenção divina. O céu lutando pela terra. Císera, o comandante do exército inimigo, percebe que sua força ruiu. Desce do carro, abandona suas armas e corre. Corre desesperado, buscando abrigo, buscando escapar do destino que, até então, ele próprio impunha aos outros. E é aqui que uma nova personagem entra em cena. Jael, uma mulher. Sim, mais uma mulher. Ela não estava no campo de batalha, não segurava espada, não carregava título, nem ocupava lugar de destaque. Seu mundo era outro, feito de tendas, de rotinas simples, de silêncios domésticos. Mas Deus conhece os bastidores da vida. E muitas vezes é nos bastidores que ele constrói seus maiores milagres. Císera, exausto, encontra a tenda de Jael. Vê nela um refúgio, uma mulher. Uma tenda, um lugar aparentemente inofensivo. Ele entra, pede água, recebe leite, deita-se e, enfim, acredita que encontrou descanso, abrigo, esquecimento do horror que se desenrolava lá fora. Mas o que ele não sabia é que, enquanto seus olhos fechavam, Jael, silenciosamente, se levantava para cumprir um papel que o próprio Deus havia colocado em suas mãos. Com as ferramentas que conhecia, não armas, mas instrumentos simples de seu cotidiano, ela sela o destino daquele que tanto oprimira. Com um martelo e uma estaca da tenda, ela executa aquilo que parecia impossível para os fortes, os guerreiros, os valentes. E assim, o opressor cai. Não pela espada dos homens, mas pela mão de uma mulher invisível aos olhos do mundo, mas plenamente vista e escolhida por Deus. Que mensagem poderosa se ergue dessa cena. Enquanto os olhos humanos esperam que a força venha dos palácios, dos exércitos, dos tronos, Deus mostra mais uma vez que sua força habita onde ninguém olha. Que suas respostas nascem no invisível, no improvável, no escondido. Débora e Jael, duas mulheres, duas vozes, dois instrumentos nas mãos de Deus. Uma que julga, profetiza e guia. Outra que age, que executa, que sela a vitória. Não, elas não se conheciam profundamente, não cresceram juntas, não partilhavam dos mesmos espaços, mas espiritualmente seus caminhos se cruzaram no exato ponto onde o plano divino se manifestou. E talvez essa união silenciosa, essa parceria invisível, fale também ao seu coração agora,
porque há dias em que você é Débora, aquele que ora, que espera, que aconselha, que guia. E há dias em que você é Jael, aquele que, no silêncio do cotidiano, com as ferramentas que tem, enfrenta os gigantes que chegam sem aviso. Ambas são necessárias. Ambas são expressão viva de que Deus não se limita, que Ele age através de quem se dispõe, de quem escuta, de quem, mesmo tremendo, escolhe levantar-se. E, no fim, a vitória não pertence aos fortes nem aos mais preparados. A vitória pertence àquele que vê o que os olhos não veem e que chama para seus planos aqueles que o mundo insiste em não notar. É nesse encontro sagrado entre o invisível e o eterno que a história continua, porque ainda há mais, muito mais, a ser revelado. E quando, enfim, o silêncio voltou a tomar os campos, quando os gritos de guerra se dissolveram no vento, quando os passos dos inimigos já não ecoavam mais entre as colinas, restou apenas a respiração aliviada de um povo que por tanto tempo viveu à sombra do medo. Mas havia algo que ainda precisava ser feito, algo que não se mede em espadas erguidas, nem em vitórias conquistadas. Havia um outro tipo de resposta, uma resposta da alma. Uma resposta que só quem atravessou o vale da dor sabe entregar. Débora se levanta, não mais como juíza, não mais como profetisa, não mais como estrategista, mas como poeta da fé. Como alguém que entende que há dores que só se curam quando viram canção, que há memórias que só se transformam quando, em vez de ficarem presas na garganta, são entregues ao vento, embaladas pela melodia da gratidão, e assim nasce o Cântico de Débora. Imagine as primeiras notas surgindo no silêncio do amanhecer, os olhos marejados de quem escuta, os pés descalços pisando a terra ainda úmida, e a voz de Débora se elevando. Não como quem canta para entreter, mas como quem ora em forma de música, como quem transforma dor em esperança, passado em cura, medo em fé. O cântico não é apenas celebração da vitória. Ele é memória, ele é testemunho, ele é um altar invisível levantado no meio da história, para que nunca mais se esqueça que naquele dia o céu tocou a terra. Cada verso carrega não só palavras, mas suspiros, ecos do que foi vivido, fragmentos de uma caminhada onde Deus, de forma surpreendente, escreveu seu nome na areia da existência humana. E o mais belo é perceber como essa melodia não era feita só para os ouvidos daqueles que estavam ali. Era uma canção para o tempo, para as gerações que viriam, para aqueles que um dia também se sentiriam pequenos, esquecidos, sufocados por opressores internos e externos. Era como se Débora dissesse através de sua voz: lembrem-se, o Deus que fez isso ainda é o mesmo. O Deus que viu ainda vê. O Deus que ouviu ainda ouve. E o Deus que agiu ainda age. Talvez agora, enquanto você me escuta, perceba que essa melodia atravessa os séculos, que ela não ficou presa nas páginas antigas da história. Ela respira, ela vive, ela se transforma em consolo para a sua noite, em abraço para a sua solidão, em sopro de esperança para seu coração cansado. Porque há canções que não são feitas de notas, mas de encontros, encontros entre a dor e a esperança. Entre o humano e o divino, entre o tempo e a eternidade. O Cântico de Débora nos lembra que há coisas que só se curam quando a alma se permite cantar, mesmo que a voz ainda trêmule, mesmo que os olhos ainda estejam úmidos, mesmo que o corpo ainda carregue os vestígios da batalha. Porque cantar aqui não é esquecer o que foi, é transformar o que foi, é dar um nome novo ao passado, é reconhecer que, embora a dor tenha existido, ela não foi a última palavra, e assim
enquanto sua voz ecoa, enquanto cada palavra se espalha como sementes no vento. Débora nos ensina que, às vezes, a vitória não é só sobre o inimigo que cai, mas sobre a tristeza que não mais encontra abrigo. A canção segue, pairando sobre nós, como quem embala nossos medos, como quem nina nossas ansiedades, como quem sussurra suavemente. Ainda há esperança, sempre haverá esperança. E é sob esse som sagrado, sob essa melodia que acalma a alma, que seguimos. Porque a jornada ainda não chegou ao fim. E o caminho? O caminho ainda nos reserva mais revelações. O cântico de Débora ainda ecoava, como um véu de som que se espalhava pelos campos, atravessando as tendas, os vales, as montanhas, alcançando não só os ouvidos, mas as entranhas da alma de quem escutava. Mas, para além das palavras e da melodia, havia algo mais. Algo que nem sempre os olhos percebem, mas que o espírito intui. A vitória sobre Sísera, sobre aquele que por tanto tempo representou a opressão, o peso, o medo, não era apenas uma conquista militar. Não era só sobre derrotar um exército, sobre derrubar carros de ferro, sobre vencer uma batalha. Era profundamente uma vitória simbólica, uma vitória espiritual, uma vitória sobre aquilo que, dentro de cada ser humano, também se ergue como inimigo. Porque, se olharmos com os olhos da alma, veremos que Sísera não é apenas um nome antigo perdido na história. Sísera é também a representação de tudo aquilo que nas nossas próprias vidas nos oprime, nos paralisa, nos sufoca. Sísera é aquele medo que se instala sem pedir licença. Sísera é aquela voz que sussurra que não somos capazes. Sísera é o peso da ansiedade que nos visita nas madrugadas. Sísera é a dúvida que se deita ao nosso lado quando tentamos descansar. Sísera é o eco das perdas, dos fracassos, das promessas que parecem distantes demais. E assim como no passado, ele chega montado em carros de ferro, com aparente força, com ruídos que intimidam, com estratégias que nos fazem crer que não há saída. Mas então, Deus se move. O invisível se revela, o improvável acontece. A chuva que transforma o chão em lama, os carros que atolam, o exército que se desfaz, o comandante que foge, que se perde, que cai. É como se a vida, inspirada pela mão de Deus, dissesse a cada um de nós: o que parece invencível não é, o que parece absoluto não é, o que parece permanente não é. E talvez essa seja uma das maiores lições que a vitória sobre Sísera nos oferece. Que nenhuma opressão é eterna, que nenhum medo é maior do que o Deus que sussurra no silêncio, que nenhuma noite é longa demais quando se tem, dentro do peito, a esperança acesa. Há uma poesia sagrada nesse movimento. O opressor, aquele que espalhava pavor, que fazia o povo se esconder, que bloqueava os caminhos, que trancava os sonhos, cai. E não cai por conta da força dos homens. Cai porque o céu decidiu intervir. E é lindo, profundamente lindo, perceber que Deus não precisou de estratégias complexas, não precisou de armas brilhantes, não precisou de soldados perfeitos. Ele precisou apenas de uma mulher disposta a ouvir, de outra mulher disposta a agir. De um povo que, mesmo tremendo, decidiu confiar. E assim, a simbologia da vitória contra Sísera se desenha, não como um evento do passado, mas como um lembrete eterno de que Deus ainda é aquele que faz o impossível. Talvez, enquanto me escuta agora, você também esteja diante dos seus próprios Síseras. Talvez haja, neste exato momento, opressores invisíveis tentando ocupar espaço dentro do seu peito, tentando te convencer de que você não pode, de que você não vai conseguir,
de que é tarde demais. Mas a história de Débora, de Jael e de um povo que escolheu crer te lembra suavemente que até o mais forte dos opressores cai quando Deus decide agir. E não é sobre força humana, não é sobre perfeição, é sobre rendição, sobre confiar, sobre entender que há batalhas que não são nossas, mas dele. E é nesse entendimento, nesse abraço silencioso da fé, que seguimos. Porque enquanto a história se desenrola, enquanto as páginas da vida seguem sendo escritas, há mais, sempre há mais. E às vezes, o próximo passo não é lutar, mas descansar. Descansar na certeza de que o Deus que derrubou Císera ainda derruba os gigantes que tentam, dia após dia, roubar nossa paz. O vento agora sopra mais suave. As vozes que antes ecoavam em gritos de guerra se transformam em murmúrios de alívio, em suspiros longos, em silêncios carregados de significado. O chão, antes marcado pelos passos pesados dos soldados, agora guarda apenas as pegadas de quem sobreviveu, de quem ficou, de quem, mesmo tremendo, permaneceu. E no centro desse cenário está Débora, não como uma heroína invencível, não como alguém que se ergue acima dos outros, sem marcas, sem feridas, sem cansaço. Não. Débora está ali, inteira. E, ao mesmo tempo, profundamente vulnerável, porque, ao contrário do que o mundo ensina, ao contrário do que tantas vezes acreditamos, ser líder não significa não ter medo, não significa não chorar, não significa não carregar no peito noites insones, orações sem resposta, perguntas que ecoam no escuro. A vulnerabilidade de Débora não é fraqueza, ela é, na verdade, a prova mais concreta de sua força espiritual. Porque somente quem se permite ser sensível, quem se permite sentir, quem se permite não saber todas as respostas, é capaz de se tornar um verdadeiro instrumento nas mãos de Deus. Imagine quantas noites aquela mulher passou sozinha, olhando para o céu, perguntando se realmente estava no caminho certo. Quantas vezes segurou o choro enquanto escutava as dores de seu povo? Quantas vezes respirou fundo antes de abrir os olhos pela manhã, sabendo que, ao sair de sua tenda, encontraria não apenas perguntas, mas expectativas, olhares, demandas, urgências. E ainda assim, ela ia. Ela se levantava. Ela estava lá. Porque a verdadeira liderança não se mede pelo quanto alguém parece forte, mas pelo quanto alguém é capaz de permanecer, mesmo quando tudo dentro de si quer fugir, quer sumir, quer desaparecer. Débora não liderava porque não sentia, ela liderava justamente porque sentia. Sentia profundamente a dor do outro, o peso do coletivo, o silêncio de Deus e, sobretudo, aquele chamado invisível que, de tempos em tempos, sussurrava em seu peito: permaneça, eu estou aqui. E talvez essa seja uma das lições mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais desafiadoras da sua história, que não há vergonha na vulnerabilidade, que não há pecado em dizer, eu não sei, que não há fraqueza em admitir, eu tenho medo, que não há problema algum em simplesmente olhar para Deus e, com lágrimas nos olhos, sussurrar, eu não dou conta sozinho, porque é exatamente nesse espaço onde a força acaba, que começa o mover do eterno, e assim como Débora, você também pode descobrir que Deus não procura os mais fortes, não escolhe os imbatíveis, não se impressiona com os que nunca caem, nunca tremem, nunca se quebram. Ele se move, justamente, através daqueles que sabem que não podem, mas, ainda assim, escolhem confiar. Porque, no fim, talvez seja isso que a vida e a fé querem nos ensinar, que não é sobre nunca se quebrar, mas sobre, cada vez que algo dentro de nós se parte,
descobrir que Deus é especialista em reconstruir. E, enquanto essa verdade se assenta suavemente sobre o peito, percebemos que a caminhada continua, que há mais passos a serem dados, que há mais histórias a serem escritas, e que, mesmo carregando no corpo e na alma as marcas da vulnerabilidade, a jornada segue, sempre segue, porque, no fim das contas, é exatamente nesse espaço sagrado entre a dor e a esperança que a fé respira. E que Deus, suavemente, continua escrevendo sua história através de nós. O silêncio que agora paira sobre os vales não é mais o silêncio do medo, nem o silêncio da incerteza. É um silêncio diferente. Um silêncio que carrega dentro de si a leveza do alívio, a doçura da vitória, a serenidade de quem, depois de muito caminhar no escuro, finalmente encontra a luz do amanhecer. E no centro desse novo cenário está a justiça. Mas não uma justiça pesada, carregada de vingança ou de imposição. Não uma justiça que grita, que se impõe com mãos cerradas ou com olhares severos. A justiça de Débora, a justiça que flui do coração de Deus. É como águas suaves. Imagine o som de um riacho correndo entre as pedras. A água deslizando, encontrando seu caminho, contornando obstáculos, limpando, refrescando, trazendo vida onde antes só havia secura. Assim era, assim é. A justiça do Eterno. Débora não trouxe ao seu povo uma justiça construída sobre o medo. Ela não governou com punhos de ferro, nem com decretos que pesavam sobre os ombros de quem já estava cansado. Sua justiça era diferente. Era uma justiça que acolhia, que escutava, que via não apenas os fatos, mas as intenções, que não se apressava em condenar, mas que também não se omitia quando era necessário se posicionar. Sob sua palmeira, a justiça se tornava abrigo, um espaço onde o certo e o errado não eram definidos apenas por regras frias, mas por uma sabedoria que vinha do alto. Porque para Débora, fazer justiça não era apenas aplicar leis, era, antes de tudo, restaurar o equilíbrio. Devolver às pessoas aquilo que o medo, a opressão, a dor haviam roubado, a dignidade, a esperança, a paz. E que coisa linda, profundamente linda, perceber que essa justiça não precisava ser ruidosa, não precisava ser performática. Ela simplesmente acontecia, como o nascer do sol, como a brisa que chega sem pedir licença, como a água que, pacientemente, esculpe até mesmo as pedras mais resistentes. Talvez seja por isso que até hoje, quando fechamos os olhos e pensamos em justiça, o nosso coração anseia não por julgamentos duros, não por condenações severas, mas por algo que nos abrace, que nos reconcilie, que nos devolva ao lugar de pertencimento, porque no fundo todos nós sabemos que a verdadeira justiça não separa. Ela reúne, ela não levanta muros, ela constrói pontes. Ela não pesa mais do que o necessário, ela alivia, ela não humilha, ela restaura. E talvez enquanto me escuta agora, você também carregue dentro do peito feridas que nasceram da ausência de justiça. Situações em que se sentiu esquecido, invisível, injustiçado, desamparado. A história de Débora te lembra, suavemente, que Deus vê, que Deus sabe, que Deus não ignora as lágrimas que caem no silêncio e que no tempo certo a justiça do Eterno flui, como águas suaves, encontrando caminhos até mesmo nos desertos mais secos da vida. Essa é a justiça que não apenas corrige o que está errado, mas que também restaura o que se quebrou. E assim, enquanto as águas invisíveis dessa justiça continuam correndo, lavando, purificando, nutrindo, a história segue, porque ainda há mais a ser dito, ainda há mais a ser vivido. E,
No compasso sereno dessa justiça que não cansa, seguimos caminhando, lentamente, suavemente, como quem confia que no fim tudo se encaixa, tudo se acalma, tudo encontra seu lugar. Havia até aquele momento um silêncio. Um silêncio que não era apenas ausência de som, mas ausência de respostas, de direção, de clareza. Um silêncio que pesava sobre os ombros de um povo cansado, oprimido, perdido entre as memórias das promessas antigas e o vazio dos dias que se arrastavam sem sinais de mudança. Por muito tempo, parecia que Deus estava distante, que o céu se calava enquanto a terra gemia, que as orações subiam e desapareciam no ar, sem retorno, sem eco, sem confirmação. Mas então, o silêncio se rompeu, e não se rompeu por meio de trovões, nem de terremotos, nem de manifestações espetaculares. Não, ele se rompeu de maneira inesperada, pela voz de uma mulher, Débora. E que coisa profundamente poética e, ao mesmo tempo, profundamente desconcertante, perceber que Deus escolheu romper seu silêncio não por meio daquilo que o mundo considerava forte, não pelos generais, nem pelos anciãos, nem pelos sacerdotes, mas por meio da sensibilidade, da delicadeza, da presença acolhedora de uma mulher. É como se o próprio Deus quisesse dizer, sem palavras, que ele não está preso aos nossos modelos, aos nossos padrões, às nossas estruturas humanas. Que ele fala como quer, por quem quer, quando quer. E talvez isso também diga muito sobre você, sobre mim, sobre nós. Porque quantas vezes acreditamos que não somos o suficiente, que nossa voz é pequena demais, frágil demais, irrelevante demais para carregar algo sagrado? Quantas vezes nos deixamos convencer de que Deus só fala através dos grandes, dos fortes, dos que parecem, aos olhos do mundo, preparados, perfeitos, destacados. Mas, quando olhamos para Débora, percebemos que não é assim. O silêncio de Deus foi rompido pela voz de uma mulher que, aos olhos de sua própria sociedade, não deveria sequer ter voz. E, no entanto, foi justamente essa voz que se tornou ponte entre o céu e a terra. E talvez essa escolha divina seja em si mesma um abraço, um lembrete suave de que Deus continua rompendo silêncios através de vozes improváveis, através de quem ora no silêncio da madrugada, mesmo achando que ninguém escuta, através de quem, mesmo cansado, ainda se ajoelha, ainda busca, ainda pergunta: Senhor, tu me vês. Através de quem carrega o peso dos dias, mas ainda assim escolhe não se calar. A voz de Débora não foi apenas som, foi cura, foi resposta, foi direção, foi bálsamo para almas cansadas, para corações que há muito se acostumaram com o eco do próprio vazio. E essa é talvez uma das mais belas verdades espirituais escondidas nesta história, que Deus não tem medo de usar o improvável, que ele não se constrange em escolher quem o mundo não escolheria, que na balança do céu o que pesa não é a aparência, nem a força, nem o título, mas a disposição de ouvir e de falar quando ele pede. E assim, o silêncio foi, enfim, rompido. Não por gritos, não por guerras, mas pela voz, sensível, firme e absolutamente cheia da presença do Eterno, de uma mulher. E enquanto essa voz ecoa, suave como o vento, forte como o próprio amor de Deus, a história segue. Porque o Deus que rompeu o silêncio naquele tempo ainda é o mesmo que hoje sussurra no meio das nossas noites mais escuras. Eu ainda falo, eu ainda vejo, eu ainda estou aqui. E é nesse sopro de esperança que seguimos, porque o caminho ainda guarda promessas, ainda guarda luz, ainda guarda revelações que só quem caminha
é capaz de encontrar, enquanto os ventos carregavam os últimos ecos das batalhas, enquanto a poeira lentamente assentava-se sobre os caminhos antes trilhados por guerreiros e sonhadores. Algo profundamente silencioso permanecia. Era a presença de Débora. Uma mulher cuja vida inteira parecia costurada por dois fios que à primeira vista pareciam opostos, mas que nas mãos de Deus se entrelaçavam de forma perfeita. Delicadeza e firmeza. Há uma beleza quase indescritível nesse equilíbrio. Porque, se observarmos com os olhos da alma, veremos que Débora não era apenas aquela que aconselhava, que julgava, que profetizava. Ela era, acima de tudo, um espaço onde os aflitos encontravam consolo, onde os cansados encontravam direção, onde os que tremiam diante da vida encontravam um tipo de paz que não se compra, não se ensina, não se produz. Era uma paz que se transmitia. Débora tinha a delicadeza de quem sabia escutar, de quem não apressava o outro, de quem não julgava os silêncios, nem as pausas, nem as lágrimas que insistiam em cair enquanto as palavras ainda não conseguiam se formar. Mas, ao mesmo tempo, havia nela uma firmeza quase sobrenatural. Uma força que não precisava gritar, que não precisava se impor. Era aquela firmeza que nasce da convicção de quem sabe quem é. E mais ainda, de quem sabe de quem vem sua voz, sua missão, seu chamado. Imagine os olhos de Débora fixos nos olhos de alguém que chega até ela, aflito, carregando o peso de uma decisão, de uma culpa, de um medo. Ela não baixa os olhos, não desvia, não suaviza o que precisa ser dito, mas, ao mesmo tempo, ela segura com mãos invisíveis aquele coração trêmulo. E talvez essa seja uma das mais poderosas lições espirituais escondidas na história de Débora, que é possível ser suave e, ainda assim, inabalável, que é possível ser ternura e, ainda assim, ser rocha, que é possível acolher e, ao mesmo tempo, sustentar a verdade, porque na espiritualidade verdadeira não há espaço para extremos, não é sobre ser rígido demais, nem sobre ser permissivo demais. É sobre encontrar aquele ponto sagrado, aquele fio invisível, onde a delicadeza do amor e a firmeza da verdade se abraçam. E que coisa mais rara, mais preciosa, mais divina é encontrar alguém assim. Talvez, enquanto você me escuta agora, perceba o quanto muitas vezes tentaram te fazer acreditar que para ser respeitado é preciso ser duro, que para ser ouvido é preciso gritar, que para ser levado a sério é preciso ser pedra, nunca flor. Mas Débora te mostra, com sua própria vida, que não, que há uma força na delicadeza, que há um poder na suavidade, que há uma coragem na ternura e que a firmeza não está em endurecer o coração, mas em não abrir mão daquilo que Deus colocou dentro dele. E assim, enquanto as histórias se desenrolam, enquanto os caminhos seguem sendo trilhados, a presença de Débora permanece, como lembrança, como inspiração, como sussurro do Eterno dizendo, suavemente, seja palmeira, seja sombra no deserto, seja abrigo para quem passa, e ao mesmo tempo, seja coluna, seja firme, seja raiz que não se quebra, mesmo quando o vento sopra forte. E é nesse abraço sagrado entre delicadeza e firmeza que seguimos, porque a jornada ainda tem muito a revelar. O som dos passos já não ecoa como antes. As armas foram repousadas. As mãos, que antes seguravam lanças, agora seguram crianças, grãos, instrumentos de trabalho. A terra, marcada por tanto tempo pela guerra e pela opressão, começa, enfim, a respirar outra vez. E, em meio a esse cenário de reconstrução, uma pergunta silenciosa paira no ar.
O que é, afinal, ser líder? O que é exercer autoridade? O que significa, de verdade, conduzir outros quando o mundo parece perdido, quando as forças parecem esgotadas, quando tudo ao redor pede uma voz, uma mão, uma direção? Débora, com sua presença firme e sua voz que carrega a própria textura da esperança, responde a essas perguntas. Não com discursos, não com teorias, não com manuais, mas com sua vida. Porque até então, o conceito de liderança, de autoridade espiritual, estava profundamente enraizado nos modelos de dominação, de hierarquia, de imposição. Liderar naquele mundo era ter controle, era ter o poder de decidir o destino dos outros. Era ser aquele que manda, que define, que pesa sua voz sobre os ombros alheios. Mas então, surge Débora, uma mulher que não se impunha pela força física, que não construía sua autoridade na lógica da opressão, que não fazia dos títulos uma armadura, nem da sua voz uma espada. Sua autoridade nascia da presença, da escuta, da sensibilidade, da capacidade rara de acolher sem se anular, de orientar sem esmagar, de conduzir sem empurrar. Débora nos ensina que a verdadeira autoridade espiritual não está em se colocar acima, mas ao lado, que não se constrói pelo medo, mas pela confiança, que não se sustenta pela força, mas pela coerência entre aquilo que se crê, aquilo que se fala. E, sobretudo, aquilo que se vive. Ela redefine o que é ser líder. Mostra que a liderança mais poderosa é aquela que não se preocupa em ser vista, mas em ser sentida. Aquela que não faz questão de estar no centro, mas faz questão de estar presente. E que beleza há nisso! Porque se olharmos com os olhos da alma, perceberemos que, na história de Débora, a liderança não é um pedestal, é um altar invisível, onde ela oferece todos os dias seu tempo, seu cuidado, seu olhar, sua escuta, sua fé. Talvez enquanto você me escuta agora, também carregue dentro de si esse chamado, de ser na sua casa, no seu trabalho, na sua comunidade, não aquele que pesa, mas aquele que sustenta, não aquele que exige, mas aquele que inspira, não aquele que se impõe, mas aquele que, silenciosamente, constrói espaços onde a vida pode florescer. Débora nos lembra que, no fim, a liderança espiritual não é sobre ter seguidores, é sobre gerar descanso, sobre ser abrigo, sobre ser farol. E que, na balança do céu, os maiores não são os que sobem mais alto, mas os que se abaixam para ouvir, os que fazem do próprio peito um lugar onde outros podem repousar. E é sob essa revelação, sob esse entendimento, que não cabe nas medidas do mundo, que seguimos caminhando. Porque a jornada ainda pulsa, ainda respira, ainda sussurra que há mais. Sempre há mais. E a história ainda não chegou ao fim. O tempo segue, e com ele o vento carrega não apenas as folhas secas que dançam sobre os caminhos de Israel, mas também as memórias. Memórias de uma mulher que, com sua presença, sua voz e seus silêncios, escreveu uma das mais belas páginas da espiritualidade humana. Débora não era apenas juíza, não era apenas profetisa, não era apenas líder. Ela era, sobretudo, uma guardiã da sabedoria. Mas que sabedoria era essa? Não era aquela construída nas academias do mundo, nem aquela que se esconde atrás de fórmulas, teorias ou discursos. A sabedoria de Débora era profundamente feminina, no sentido mais sagrado da palavra. Era uma sabedoria que nascia da escuta, da percepção sensível, dos sinais que, muitas vezes, passam despercebidos aos olhos apressados. Era aquela capacidade de ler não apenas os fatos, mas os silêncios entre os fatos, de perceber não apenas o que as palavras dizem, mas, sobretudo, aquilo que elas tentam esconder.
Débora sabia que muitas vezes o que salva uma vida não é uma grande revelação, mas um pequeno gesto, uma palavra colocada no momento certo, um olhar que acolhe, um silêncio que valida, uma pausa que permite que o outro respire. E que coisa mais profunda, mais rara, mais necessária é esse tipo de sabedoria, porque na vida nem sempre as respostas estão nas grandes decisões. Às vezes, elas estão escondidas nas entrelinhas do cotidiano, nos detalhes, na maneira como se serve um copo d'água, no modo como se segura a mão de alguém, no cuidado com o que se fala e, ainda mais, com o que se escolhe não dizer. A sabedoria de Débora também estava no discernimento, naquela percepção quase invisível que a fazia entender quando era hora de falar e quando era hora de apenas estar, quando era o momento de levantar o povo e quando era necessário apenas sustentar, com sua presença, os que já não tinham forças para se levantar sozinhos. E talvez essa seja uma das maiores lições escondidas em sua história, que nem sempre somos chamados a resolver tudo, que nem sempre a nossa missão é consertar o mundo, endireitar os caminhos, trazer todas as respostas. Às vezes, a nossa missão é simplesmente ser presença, ser aquela palmeira no meio do deserto, que não pergunta, que não exige, que não apressa, mas que oferece sombra, oferece descanso, oferece um espaço onde o outro pode, por alguns instantes, simplesmente existir, sem medo, sem pressa, sem peso. E nesse espaço, nessa sombra, nessa pausa, Deus fala, Deus cura, Deus reconstrói. Débora nos ensina que a sabedoria não está em saber tudo, está em saber onde está Deus, no meio de tudo. E talvez essa seja a pergunta que sua alma precisa ouvir hoje. Onde Deus está? No meio disso que você está vivendo, qual é a sombra que Ele oferece no meio do seu deserto? Qual é a decisão, o silêncio, o gesto, que pode agora transformar não só o que está fora, mas, sobretudo, o que está dentro? Porque, no fim, a verdadeira sabedoria não é sobre ter todas as respostas, é sobre ter paz, mesmo quando as respostas ainda não chegaram. E é nesse lugar sagrado, onde a sabedoria e a presença se encontram, que seguimos. Porque a história ainda pulsa, ainda respira e ainda sussurra que há mais, sempre há mais. E agora, quando o vento da história já parece mais calmo, quando o peso da guerra dá lugar à serenidade do reencontro, surge, inevitável, uma pergunta que não se faz com palavras, mas que ecoa dentro, bem no silêncio mais íntimo da alma. A quem você recorre quando a noite fica escura demais? A quem você estende as mãos? Quando o peso da vida parece maior que sua própria força, Débora, em sua essência, não era apenas uma líder, uma juíza, uma profetisa. Ela era também um espelho, um reflexo daquilo que cada ser humano, em algum momento da vida, precisa desesperadamente encontrar. Alguém que escuta, alguém que não foge do silêncio, alguém que segura o espaço, enquanto você segura o choro. Sob sua palmeira, os que se achegavam não buscavam apenas respostas práticas. Buscavam, antes de tudo, refúgio. Buscavam aquele tipo raro de presença que não julga, que não apressa, que não exige que você seja mais forte do que consegue ser naquele momento. E, talvez, seja isso que o coração humano mais deseja. Não soluções mágicas, não saídas rápidas, mas um lugar onde possa simplesmente descansar, onde possa ser visto, ser ouvido, ser reconhecido, até na sua própria dor. Débora era isso, e por isso sua história não é apenas sobre liderança, nem sobre vitória, nem sobre estratégia. Ela é, sobretudo, sobre presença, sobre ser aquele tipo de presença que, muitas vezes,
O mundo não sabe oferecer aquela presença que não tenta consertar você, que não tenta acelerar seu processo, que não te dá respostas fáceis, mas que te oferece, silenciosamente, a sombra de uma palmeira e o sussurro invisível de que você não está só. E talvez, enquanto me escuta agora, você perceba o quanto sua alma já caminhou, secretamente, procurando essa palmeira. Procurando aquele espaço onde não precise mais fingir que está tudo bem. Onde possa, enfim, deixar cair as armas, soltar o peso e simplesmente existir, sem culpa, sem medo, sem vergonha. Porque no fundo, todos nós, absolutamente todos nós, carregamos em algum lugar uma escuridão, um deserto, um silêncio que de vez em quando pesa mais do que gostaríamos de admitir. E assim como aquele povo antigo que buscava Débora em meio às areias do tempo, nós também buscamos. Buscamos alguém que nos lembre, com sua simples presença, que a noite não é para sempre, que o silêncio não é a ausência de Deus, mas muitas vezes o espaço onde Ele prepara o milagre que ainda não podemos ver. Débora, então, se torna mais do que uma personagem. Ela se torna símbolo, se torna espelho, se torna lembrete silencioso de que, mesmo quando parece que não há saída, ainda há sombra, ainda há abrigo, ainda há refúgio. E mais do que isso, ela nos lembra que, às vezes, nós mesmos somos chamados a ser essa palmeira na vida de alguém, a ser aquele espaço onde outro pode descansar, a ser aquela presença que sustenta, que abraça, que acolhe. Porque, no fim, talvez a pergunta que a história de Débora faz não seja apenas a quem você recorre, mas também para quem você se torna refúgio. E é nesse sopro, nesse silêncio cheio de significado, que seguimos, porque a história ainda pulsa, ainda respira, ainda tem mais a nos dizer, enquanto juntos caminhamos pela noite, guiados pela esperança que, teimosa, insiste em não se apagar. Quando os últimos ecos da batalha finalmente se calaram, quando o chão, antes marcado por passos de guerra, começou novamente a ser pisado por pés descalços, agora livres, quando os ventos já não carregavam mais poeira, mas sementes. Restava então o desafio silencioso, porém imenso, de reconstruir. Porque, se a guerra destrói, a paz, por sua vez, convida a reconstruir. E aqui entra uma das faces mais delicadas e talvez menos visíveis da história de Débora, a reconstrução espiritual. Não se tratava apenas de levantar muros, refazer estradas, reorganizar campos. Havia algo mais profundo, mais essencial, mais invisível, que precisava ser restaurado. A alma do povo. Porque a guerra, mesmo quando vencida, deixa marcas, deixa cicatrizes, deixa vazios. Há silêncios que não são mais de medo, mas de exaustão. Há lágrimas que não caem mais por desespero, mas porque, às vezes, até a alegria pesa quando chega depois de tanto tempo sem ser sentida. E Débora? Débora sabia disso. Ela sabia que, mais difícil do que enfrentar o inimigo externo, muitas vezes, enfrentar o que fica dentro, depois que o inimigo se vai. E é nesse espaço, nesse terreno sagrado da alma, que ela volta a ser aquilo que sempre foi: sombra, abrigo, refúgio. Débora compreendia que reconstruir não é acelerar processos, não é fingir que nada aconteceu, não é pintar de cores vivas o que, por dentro, ainda está aprendendo a cicatrizar. Ela sabia que reconstruir exige tempo, exige silêncio, exige aquele tipo raro de cuidado que só quem escuta com a alma é capaz de oferecer. Pense nas famílias se reunindo ao redor das fogueiras, partilhando não mais o medo,
Mas agora, o alívio. E, junto com ele, o cansaço. Pense nos olhos que, mesmo sorrindo, ainda carregam sombras dos dias escuros. Era preciso reaprender a confiar, reaprender a sonhar, reaprender a se alegrar, sem medo de que o próximo dia trouxesse outra vez a dor. E talvez você, enquanto escuta, compreenda exatamente esse lugar. O lugar de quem já venceu batalhas, de quem já viu o impossível acontecer, mas que mesmo assim se percebe carregando restos invisíveis do que viveu. Débora nos ensina que isso é natural, que faz parte. Que não há pressa no caminho da cura, que Deus, aquele que luta por nós nas guerras, também caminha conosco no lento processo da reconstrução. E é nesse processo, nesse respirar mais lento, nesse reorganizar interno, que a vida começa, pouco a pouco, a florescer novamente. Porque a paz não chega como um decreto. Ela chega como uma manhã que vai clareando aos poucos, como uma brisa que, devagar, substitui o vento áspero. Como uma esperança que, sutilmente, volta a ocupar os espaços antes tomados pelo medo. E Débora, com sua voz, sua escuta, sua presença, se torna mais uma vez esse lembrete vivo de que Deus não nos abandona, nem na guerra, nem no silêncio que vem depois dela. Ele é Deus das batalhas, mas também é Deus das reconstruções. E assim, enquanto a poeira finalmente se assenta, enquanto os campos começam a ser preparados para uma nova colheita, seguimos, porque a história ainda não terminou, ela segue pulsando. Seguimos caminhando, porque ainda há mais, sempre há mais. À espera daqueles que, mesmo cansados, continuam, o tempo segue seu curso. Como um rio que não pergunta, não apressa, não volta atrás. A poeira das batalhas já repousa no chão. As tendas são reorganizadas. As crianças, antes escondidas, agora correm livres pelos campos. E, no meio desse novo cenário, há algo que se ergue. Não como som, nem como imagem, mas como uma reflexão silenciosa que paira sobre todos. Por que tantas vezes ignoramos as vozes que Deus escolhe usar? Débora, com sua história, com sua presença, com sua liderança, se torna um espelho, mas também um lembrete. Um lembrete de que o divino, quase sempre, escolhe se manifestar pelos caminhos que o mundo insiste em não perceber. Pense. Quantas vezes ao longo da história as respostas de Deus chegaram por meios inesperados? Quantas vezes o Eterno falou não pelos grandes, não pelos poderosos, não pelos que ocupavam os lugares de destaque, mas pelos pequenos, pelos esquecidos, pelos improváveis? E ainda assim, geração após geração, o erro se repete. O erro invisível de desprezar o que não parece grandioso aos olhos humanos. Quantos deixaram de ouvir Débora? Simplesmente porque ela era mulher. Quantos não se aproximaram de sua palmeira, simplesmente porque, na lógica do mundo, uma mulher não poderia carregar tamanha autoridade espiritual? E que perigo há nisso? Não apenas naquele tempo, mas também hoje. O perigo de ignorar a voz que chega suave, de desprezar o conselho que vem do invisível, de virar as costas para o sussurro, esperando sempre que Deus fale em trovões. Quantas vezes buscamos respostas, e quando elas chegam, não têm a aparência que esperávamos, vêm disfarçadas de silêncio, de simplicidade, de presença. Débora é, então, esse lembrete sagrado de que Deus não se submete às nossas expectativas, que Ele continua escolhendo os improváveis, que Ele continua falando através das vozes que o mundo tenta calar. E talvez essa seja uma reflexão que sua própria alma carrega agora. Quantas vozes você ignorou? Simplesmente porque não pareciam suficientes? Quantas respostas você rejeitou porque esperava que viessem de outro jeito?
Quantas palmeiras você deixou para trás, achando que a sombra delas não era digna de te acolher? Há nesse ponto da história uma pausa. Um silêncio carregado não de ausência, mas de convite. Um convite para rever, para reconsiderar, para perceber que muitas vezes o invisível não é ausência, é profundidade e mais, um convite para olhar ao redor. Porque assim como Débora, hoje também há líderes, há vozes, há presenças que Deus levantou, mas que seguem sendo ignoradas, não por falta de valor, mas por excesso de preconceito, de distração, de cegueira espiritual. E talvez essa também seja uma lição para dentro, porque há dentro de você uma voz que tantas vezes você mesmo ignora, a voz que Deus colocou aí, no seu peito, na sua essência, na sua história. A mesma voz que te lembra, suavemente, que você não é invisível para Deus, que, mesmo que o mundo não perceba, Ele percebe. Mesmo que outros não validem, Ele valida. E assim, enquanto essa reflexão repousa como brisa que toca, que acalma, que reorganiza, seguimos, porque a história ainda pulsa, ainda respira, ainda chama. E há mais, sempre há mais, à espera dos que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. E, enfim, quando o eco das batalhas se transforma em silêncio, quando o pó, antes levantado pelos passos apressados, repousa suavemente sobre a terra, quando até o vento parece ter encontrado seu descanso, há uma quietude que se instala, uma quietude que não é vazia, não é ausência, é plenitude, é presença, é paz. O povo que por tanto tempo viveu à sombra do medo, agora aprende lentamente a viver à sombra da paz. E essa paz não chega de forma ruidosa, nem urgente, nem impositiva. Ela chega como chegam as manhãs, devagar, suave, gentil, preenchendo aos poucos cada espaço que antes foi ocupado pelo peso, pela incerteza, pela dor. Débora, aquela que por tanto tempo foi voz no meio do silêncio, agora se torna testemunha da quietude que só Deus sabe entregar. E que coisa mais preciosa, perceber que essa paz não é apenas externa. Ela não se limita às estradas que, agora, estão novamente seguras, nem aos campos que, enfim, podem ser cultivados. Essa paz é interna, é aquela que mora no peito, que reorganiza a alma, que permite, enfim, descansar. Paz que não é ausência de desafios, mas certeza de presença. Paz que não depende das circunstâncias, mas da consciência profunda de que Deus sempre esteve ali. E talvez, enquanto você me escuta agora, perceba que essa quietude, esse silêncio carregado de sentido, também chega até você. Porque a história de Débora não é apenas sobre ela, é sobre mim, é sobre você. É sobre todos nós que, em algum momento da vida, nos encontramos em campos de batalha invisíveis, lutando contra medos que não têm rosto, enfrentando silêncios que, às vezes, parecem não ter fim. Mas, assim como no tempo dela, há uma promessa que atravessa os séculos, que respira, que sussurra, que se faz presente. A promessa de que depois da tempestade sempre chega a quietude, de que depois da noite sempre chega o amanhecer, de que depois do peso sempre chega o alívio. E talvez esse seja o convite mais sagrado que esta história te oferece. Permitir-se descansar, permitir-se habitar essa paz, permitir-se ser agora aquele que repousa sob a sombra da presença de Deus. Afinal, há um tempo para lutar, mas há também um tempo para simplesmente repousar. Repousar no fato de que você é visto, é conhecido, é cuidado, é amado. Por um Deus que, mesmo quando parece calado, nunca está ausente. E assim, sob essa paz restaurada, a história se encerra, mas na verdade ela não termina.
ela continua dentro de você, dentro de cada silêncio que agora respira não mais como ausência, mas como abraço. Se esta jornada pela vida, pela dor e pela esperança de Débora, essa mulher palmeira, essa mulher ponte, essa mulher refúgio, tocou seu coração, eu te convido, com toda a ternura que a alma permite, a permanecer conosco neste espaço. Deixe nos comentários. De onde você me escuta agora? Que horas são aí? Que sombra sua alma buscava nesta noite silenciosa? É sempre uma bênção ver como tantas almas, em tantos lugares, se encontram aqui. Não apenas para ouvir histórias, mas para, juntas, se lembrarem que ainda há refúgio. E se esta caminhada trouxe descanso ao seu coração, se este silêncio carregado de fé encontrou eco dentro de você, um clique suave no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado. Como um abraço silencioso entre aqueles que, mesmo distantes, compartilham a mesma esperança. Que o Deus que acalmou os ventos na vida de Débora, acalme também os ventos dentro de você. Que o Deus que rompeu o silêncio naquele tempo, fale agora, suavemente, ao seu coração. Que o Deus que trouxe paz após a guerra, traga hoje descanso para sua mente, para seu corpo, para sua alma. Boa noite, alma querida, e que seus sonhos sejam doces, profundamente doces, e acima de tudo, sagrados.